Olá a todas, olá a todos. Eu sou o Renato Rovai. Este é o Fala Rovai, um programa que vai ao ar todas as terças, quintas e sábados às 17 horas. E hoje eu vou ter que falar do quê? Eu vou falar de pesquisa, pesquisa fórum. A gente tem aqui feito um esforço imenso, né, em realizar todos os meses uma onda, como dizem os pesquisadores de pesquisa, para verificar como é que está o governo Bolsonaro. Todos os dias 15, 20, as pesquisas. Pesquisa é feita entre 13, 14, 15, 16, 17, nessas faixas de dias, e a gente divulga do dia 20 ao 25. Então, em cada pesquisa, a gente coloca uma questãozinha nova. Eu primeiro queria dizer o seguinte: se você não é inscrito no meu canal do Fala Rovai, tem um canal lá só do Fala Rovai, que você recebe só os vídeos do Fala Rovai no YouTube. É Fala Rovai, ponto. Se você não é inscrito na fórum, se inscreva, pelo amor de Deus. Se inscreva na fórum, amiguinho. E se você puder apoiar a Pesquisa Fórum, então vai no Catarse e coloca Pesquisa Fórum. Você vai chegar lá, Catarse Pesquisa Fórum, a partir acho que de 10, 15 reais, você pode apoiar e recebe todos os relatórios finais, antes de todo mundo, antes de saírem os dados, todas as matérias, a gente ouve você para poder fazer o questionário, a gente quer criar uma comunidade dessa pesquisa. Qual o dado interessante que eu separei para a gente poder falar agora? O dado do aprova ou desaprova o governo Bolsonaro. Vejam, muita gente tem tratado o ótimo e bom como aprovação e todo o resto como desaprovação. Os outros, e curiosamente, os próprios institutos têm forçado um pouco essa abordagem. Bem, os institutos e mais os jornalistas que fazem a interpretação das pesquisas. Na pesquisa Fórum, o Bolsonaro tem variado na faixa de 33%, desde que a gente começou a fazer a pergunta ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo para o governo dele, que foi no mês de maio. Não vou aqui dar os númerozinhos, mas a Tati vai pôr aí para vocês essa tabela dos índices subindo e descendo aí, que variam na faixa dos 33%, 35 mês, 38%. Isso de aprova e desaprova. O ruim e péssimo variou na faixa dos 40%, e tem lá o regularzinho. Acontece que dessa vez a gente resolveu fazer uma pergunta mais direta. Além do ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, o entrevistador perguntou aos painelistas o seguinte: de forma objetiva, você aprova ou desaprova o governo Bolsonaro? Papum! Não é ótimo, não é bom, não é regular, não é ruim, não é péssimo, não é não sei, não é não sabe. Aprova ou desaprova? Os números são diferentes. 49,1% da população disse que aprova contra 50,9% que diz que desaprova. Ou seja, a realidade é um pouco mais complexa, amigos. Nós temos, sim, hoje, mais do que um terço da população que aprova o governo Bolsonaro. Uma parte considerável dos regulares aprova o governo. Não é regular positivo, como a gente costuma falar em pesquisas. É um regular assim, dizendo, olha, podia ser bom. Não é uma boa notícia. E isso é diferente a depender da região do Brasil. Evidente, né, que tem sutilezas da diferença de dados. O Nordeste continua sendo a região que mais rejeita o Bolsonaro. 60,5% da população diz que desaprova, contra 39,5% que aprova. Por incrível que pareça, o Sudeste aparece como a segunda região de maior desaprovação. 53% contra 47%. Depois vem o Sul, com 43% de desaprovação contra 57% de aprovação. O Centro-Oeste, 42,5%, praticamente igual ao Sul, de desaprovação, 57,5% de aprovação. E no Norte, pasmem, o Bolsonaro nada de braçadas. Ele já teve uma votação extraordinária no Norte e continua sendo muito, muito aprovado lá, com 67,8% de aprovação. Bom, tem alguns outros recortes que eu vou passar para vocês aqui em primeira mão. A matéria vai sair mais ou menos no mesmo horário que vai estar saindo Fala Rovai. A gente vai pôr até para falar dentro da matéria esse vídeo. Entre os homens, a aprovação é muito maior que entre as mulheres. São 58,4% que aprovam
entre homens contra 40,8% das mulheres. O desaprova das mulheres bate em quase 60%, é 59,2%. E aí, fizemos uma perguntinha de ouro, que é a pergunta do seguinte: renda. Quanto você ganha e vamos cruzar para ver o aprova ou desaprova. Vejam, muita gente tem falado que ele tem mudado de base. A gente não tem esse histórico no aprova ou desaprova. Tem no ótimo e bom e vou dar em outra matéria, talvez até em outro Fala Rovai, no sábado. Mas, hoje, entre os que ganham até 2 salários mínimos, 48,9% aprovam e 51,9% desaprovam. Quase a mesma coisa de 2 a 3 salários mínimos, que dá 48,1%, 51,9%. Aí é para empate técnico, né? De 3 a 5 salários mínimos, o desaprova já aumenta, vai para 53,9%. 53,9% e o aprova para 46,1%. E, quando se fala, mudou de faixa, os de 5 a 10 salários mínimos, essa classe média que regenerada, aquele pessoal que acha que ganha muito, porque ganha R$5.000, R$6.000, R$7.000, eles têm um alto índice de aprovação ao Bolsonaro. É a classe média CB, C mais B, que ganha de 5 a 10 salários mínimos, 60% fala que aprova o Bolsonaro, 60,5%. E aí ele perdeu, sim, entre os de 10 a 20 salários mínimos, ou de 10 a mais do que 20 salários mínimos. Aí ele tem 66,3% de rejeição. Não sei se a base trocou, mas ele perdeu entre esses que ganham mais aprovação. Só que isso não se reflete entre a classe média, classe C mais B, que é a de 5 a 10 salários mínimos. Ali ele se mantém com altíssimo índice de aprovação. Enfim, tem outro recorte interessante que é de religião. Vejam, o ateu agnóstico, aqui que vos fala, está bem representado, porque 71,8% desaprovam o Bolsonaro. A religião espírita também tem alto índice de desaprovação, 70,5%, e é no setor evangélico que, de fato, ele tem a maior aprovação, 58,6% de aprovação. Vocês estão vendo alguns desses dados aí. No católico é pau a pau, 49,6% aprova, 50,4% desaprova. Vocês estão vendo esses gráficos. Eu podia aqui também falar de faixa etária, é um outro gráfico que eu passei aqui para a Tati mostrar para vocês. A gente tem maior índice de aprovação aonde? Nos mais jovens, 55,6% que desaprovam entre os de 16 a 24 anos. Mas aí, entre os de 25 a 34 anos, o índice de aprovação é o maior de todos, 53,6%. Aí você tem as outras faixas etárias. Deixa eu ver se eu tenho mais algum gráficozinho legal para vocês. Acho que esses estão de bom tamanho, mas um legal aqui, entre os que aprovam e desaprovam, não existe diferença entre os que receberam o auxílio moradia e os que não receberam, praticamente. Auxílio emergencial, nada de moradia. Ainda bem que a Adri está aqui do meu lado para me corrigir. Auxílio emergencial de R$600 ou R$1.200. Quem recebeu, 50% aprova. Quem não recebeu, 48,4% aprova. A diferença de 1,6%. Não é muito grande a diferença. Em resumo, Rovai, mas isso é diferente de ótimo e bom? Isso é diferente de ótimo e bom. A pergunta do ótimo e bom a gente tem na pesquisa, mas a gente fez uma pergunta diferente. Você aprova ou desaprova? E os números, sim, gente, não são bons, são diferentes. O que a gente faz com esses números? Estuda e tenta mudar a realidade. Brigar com eles não é o melhor caminho. Está aqui feito esse Fala Rovai de hoje, e a gente vai continuar discutindo muita coisa nos próximos Fala Rovai sobre a pesquisa. Beijos a todas, beijos a todos, até.